Bom dia para todos, cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus. Deus venha abençoar grandemente esta manhã, onde estamos vivendo, hoje, dia 9 de setembro de 2020, uma quarta-feira. Estamos aqui para dar uma continuidade àquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Estamos lendo a Bíblia Sagrada, estamos lendo ela todinha, ou até onde o Senhor nos permitir, amém? E também tentando entender o que o Espírito Santo quer dizer para o seu povo, o que o Espírito Santo quer dizer para mim, para você, para todos aqueles que um dia acreditaram no Senhor Jesus Cristo, que um dia acreditaram que pudessem vencer este mundo, só que passados-se alguns momentos, passados-se algum tempo, a investida de Satanás foi tão grande que nós não nos revestimos da maneira certa, da maneira correta, esquecemos de ouvir o que realmente a palavra do Senhor tem para nos dizer, que a nossa luta, a nossa vitória não é contra as coisas deste mundo, não é contra as pessoas, mas sim contra Satanás. Então, vendo Satanás no segundo plano, porque aos olhos carnais não conseguimos enxergar, podemos então dizer que a nossa luta é espiritual, A maioria, tudo que nós passamos, tem um dedinho de Satanás sobre a nossa vida. Então, pela misericórdia de Deus, resolvi aprender um pouquinho mais da Bíblia Sagrada, deixando às vezes alguns ensinos, deixando às vezes algumas teorias e viver na prática. Eu escolhi o melhor professor que esse mundo pode me mostrar, o melhor professor que esse mundo pode me indicar, que é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Então eu te convido nessa manhã de nós estarmos lendo mais um capítulo da Bíblia. Como eu já disse, nós já lemos o livro todinho de Mateus. Começamos pelo Velho Testamento, começamos pelo Novo Testamento e logo chegaremos no Velho Testamento, se Deus permitir. Já estamos no livro de Marcos, no capítulo de número 8. Se você tem interesse de fazer esse acompanhamento de todos esses pontos da Bíblia, de todos os parágrafos, versículos, de tudo da Bíblia que nós estamos lendo, está lá no nosso site, lá no YouTube. Basta você acessar Jerusalém Curas Divina. Jerusalém Curas Divina, você vai ver todo o nosso conteúdo ali, todo o ensinamento. E eu te peço nessa manhã que você venha aprender junto comigo através do Espírito Santo. Marcos, capítulo de número 8, que diz assim: a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, dizendo: onde poderá alguém satisfazer-os de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se sentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pudessem adiante. E comeram e saciaram, e dos pedaços que sobrejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 homens, e despediu-os. Amém? Glória a Deus. Já citamos essa passagem
na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Onde que, com pouco que tinha, Jesus, ele entregou para o Pai. Ele apresentou, ofereceu, e ali Deus multiplicou aquele alimento, e aquele alimento serviu para todos que estavam ao seu redor. E desta vez não foi diferente. Desta vez, o Senhor completa a segunda multiplicação dos pães. Mas o mais interessante aqui é que os discípulos ainda estavam vivendo na carne. Apesar de verem os milagres que Jesus tinha feito, eles esqueciam rápido. E não é diferente, eu também não sou diferente, você não é diferente. Quando nós estamos esperando o milagre de Deus, quando acontece o milagre de Deus em nossas vidas, nós glorificamos, nós adoramos, queremos passar para todo mundo. Mas, conforme vem a circunstância, conforme vem as necessidades, conforme vem o dia a dia, nós esquecemos rápido dos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. E o Senhor, olhando para aquele povo que já o seguiam por 3 dias, 3 noites ali, sem comer nada, bebendo mar e mar a água, o Senhor tem compaixão daquele povo, teve compaixão. Da mesma maneira que tem compaixão da minha vida, da mesma maneira que tem compaixão da sua. Só que nesta manhã, eu não quero falar de alimento que vem saciar a carne, que vem saciar o ventre, que vem saciar. Eu quero falar de um alimento diferente. Eu gostaria que você me acompanhasse num pequeno versículo, onde Jesus diz ali, onde os discípulos questionam a Jesus, no versículo 4, os seus discípulos responderam: onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? Então, irmãos, é esse alimento que o Senhor quer nos entregar. O que significa um deserto na Bíblia? O que significa um deserto na voz do autor das Escrituras, do autor deste livro? O que significa um deserto para Marcos? O que Marcos, nosso irmão Marcos, discípulo de Jesus, quis nos orientar quanto a esse deserto? Ali naquela época, naquele tempo, a palavra que Marcos conseguiu conciliar esse texto foi um deserto. E o deserto para aquele povo não tinha nada. O deserto, quando aquele povo era perseguido, quando aquele povo era humilhado, quando aquele povo tinha que deixar as cidades, pois as cidades eram todas protegidas, eram feitas de muros em voltas, portões, para que ninguém viesse saquear, para que ninguém viesse roubar e tivesse uma defesa maior naquela cidade. E quando o povo aprontava algo, era caluniado, tinha alguma coisa, principalmente profetas, principalmente homem de Deus, quantas vezes o Senhor Jesus foi parar no deserto, quantas vezes os pregadores do Evangelho ali foram parar no deserto, sendo perseguidos por homens, guardas, pessoas que se diziam até cristãos, mas eram caluniadores. Então, o deserto para aquele povo era lugar de sofrimento, lugar onde você não conseguia achar uma caça, onde você não conseguia achar uma comida, onde dificilmente você conseguiria achar um pouco de água para sobreviver. Então, aqueles que caíam no deserto, praticamente já caíam para uma condenação, para a morte, para o sofrimento, porque não morreria de um dia para a noite, mas morreria aos pouquinhos. E os discípulos falam: Senhor, onde conseguiremos alimentar esse povo no deserto? Irmãos, Jesus aqui, Ele entregou para aquele povo algo que está gravado até o dia de hoje. E é esse alimento que o Senhor quer nos entregar nesta manhã. Esse alimento que vem saciar a sua fome, a sua sede,
mesmo faltando de tudo, mas o seu espírito, ele estando saciado, ele te dá força para você continuar essa caminhada e atravessar o deserto. Jesus sabia que não poderia dispersar aquele povo ali no deserto, pois eles morreriam, estavam fracos, estavam com fome, estavam com sede. Irmãos, esse deserto nós vamos passar continuamente em nossas vidas. Por isso a palavra nos ensina, por isso que Marcos citou essa parte do deserto. Mas nós estamos firmes no Senhor, nós estamos cientes no Senhor. Pode vir o deserto, pode vir a sede, pode vir a fome, pode vir até a morte, mas o melhor nós temos, que é o nosso espírito fortalecido no Senhor Jesus Cristo. Então se lembre, todos teremos que passar no deserto um dia, todos teremos que passar por vários desertos, para nos aperfeiçoarmos cada vez mais e mais na palavra de Deus, para deixarmos cada vez mais e mais aquilo que está nos atrapalhando de um dia chegar até os pés de Jesus. Então, o deserto é um lugar de aprendizagem. O deserto você sempre vai estar sozinho, não vai estar ninguém para lhe atentar, para dar pitágoras, para falar isso, aquilo outro. O deserto vai ser somente você. E Jesus Cristo, pastor, está do seu lado. Satanás está, mas nenhum dos dois neste momento pode fazer nada para você quando você estiver para tomar a sua decisão, porque senão seria induzir a você a deixar tudo e seguir a Jesus. É onde que entra o livre-arbítrio. Então, quando você tomar a sua decisão, você vai tomar sozinho, você vai estar sozinho. Satanás não vai estar te atentando, nem o Senhor vai estar ali procurando te convencer. Vai ser algo vindo de você. Quando você tomar essa atitude, aí sim você vai ter o reconhecimento pelo Senhor Jesus Cristo. E no deserto você tanto pode pender para um lado como para o outro. Aí estão os dois ali de braços abertos para te receber, tanto Cristo como Satanás. Então, meus irmãos, o Senhor não abandona ninguém no deserto. Quando você é lançado para o deserto por perseguições, por intrigas, por falsos testemunhos, é para você se crescer um pouco mais, porque Deus tem algo para te entregar, além daquilo que você tem pedido. Então você não desfaleça de maneira nenhuma. No momento certo, Deus te entrega. Então essa é a mensagem do deserto. Esta é a mensagem. Você pode estar até passando sozinho, mas tenha certeza, quando você realmente falar assim, não é isso, pronto, o seu deserto acaba. Pode vir até as dores, sofrimento, tudo que você imagine, mas nunca mais você vai estar sozinho no deserto, pois o Espírito Santo vai estar te acompanhando em cada luta, em cada batalha. Vem? Continuamos. Marcos 8, versículo 10 diz assim: o fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoaram entre si dizendo: é porque não temos pão.
E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, e tendo os ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando parti 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram 7. E eles lhe disseram: como não entendeis ainda? Puxa, Marcos, ele fala numa certa calma aqui. Mas Jesus, eu creio que ali, mesmo por mais manso que Jesus tenha sido, por mais tranquilo, eu creio que as palavras do Senhor, quando vinham de encontro, elas vinham duras, elas entravam de uma tal maneira. E ali a palavra nos ensina que chegou um momento que os fariseus e os donos da lei ali, eles queriam de qualquer maneira ouvir da própria boca do Senhor Jesus algo que fizesse ele entregar para a morte. E eles pensaram: vamos tentar Jesus para que ele venha fazer algum milagre. Nós falamos que é Satanás, e desta maneira ele vai falar que é filho de Deus, nós entregamos. E pediram algo da parte de Deus para Jesus. E Jesus falou assim: daqui, da minha pessoa, vocês não virão nenhum milagre, pois o milagre já está às suas portas, aos seus olhos, e vocês não querem chegar. Eu vim aqui para salvar a sua alma, a alma de todos aqueles que creem, como está escrito desde o começo das Escrituras. Então esqueçam, se me consideram como um profeta, de mim não sairão nada para vocês. Mesmo que se cumpra um monte de cura, um monte de libertação, mas aos seus corações não chegarão, porque vocês estão enraizados nas coisas desse mundo, vocês estão enraizados na sabedoria humana, vocês estão enraizados naquilo que vocês acham que é certo. E Jesus, ele sai dali aborrecido, e fala para os seus discípulos dessa maneira: olha, tome cuidado com as palavras dos fariseus, tome cuidado com as palavras dos escribas, tome cuidado com esse povo que estão escrevendo a nova lei em cima da lei de Moisés. Eles só estão colocando fermento para que os discípulos viessem entender que eles estão, quando coloca esse fermento em uma massa, ela cresce. Quanto mais fermento, ela vai crescendo cada vez mais e mais. Só que o conteúdo dela é uma casquinha só. E Jesus queria que os seus discípulos entendessem que os fariseus, os escribas, os donos da lei ali, os donos da fé, eles estavam fazendo de uma palavra simples algo que não deixaria o povo se chegar, está fazendo algo gigantesco para que ninguém alcançasse a salvação. Eles estavam vendendo bênção, eles estavam vendendo tipo de milagres, assim por diante. Eles estavam vendendo até arrependimento de pecados. Estava desta maneira, e hoje não está diferente. Hoje quantos entram no ministério para ser abençoado, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que comprar isso, até para a sua salvação. Se você não comprar, você não recebe uma oração. Tem muitos ministérios assim, e quando você recebe, você é induzido a deixar algo ali. Era disso que Jesus estava orientando os seus discípulos, era disto. E eles não entendiam. Muitos não entendem, pois a ganância chegou de uma tal maneira. Chegou que é mais fácil ver alguém morrendo, retirar tudo, do que dar uma palavra de consolo, de carinho, de esperança.
os discípulos ainda estavam tão bitolados no mundo como nós estamos ainda, e às vezes deixamos o mundo entrar de uma tal maneira e esquecemos do Senhor. Então, por isso, nós devemos a cada manhã pedir a misericórdia de Deus, pedir o perdão para Deus. Mesmo os nossos atos, muitas das vezes não são maus, mas os nossos pensamentos são contínuos de maldeza. Os nossos pensamentos, de cada 10, somente um agrada a Deus, quando agrada ainda. Os discípulos achavam que estavam com uma bronca, pois esqueceram a comida. Oh, meu Deus! Não existe comida melhor do que a comida espiritual. Ela que vai te sustentar e te dar tudo o que você necessita para atravessar essa caminhada, para atravessar esse deserto. E o Senhor fala: puxa vida, será que vocês nunca vão entender que eu estou falando com vocês em outro plano, em outra dimensão? Estou falando espiritualmente com vocês. Esquecem as coisas que os olhos podem ver, esquecem as coisas que a mente pode maquinar, esquece. Eu estou falando de um lado espiritual, onde os olhos não veem, onde a mente não alcança, onde o coração não sobeja. É disso que eu estou falando para vocês, algo que ainda vocês não viram, algo que o seu coração ainda não sentiu. É isso que eu quero mostrar para vocês, para cada um. E fala que Jesus saiu ali, como que eles não entendiam nada, demoraram para eles entenderem. Então, irmãos, quando nós começamos a buscar a palavra do Senhor, a meditar na Bíblia, a querer entender realmente, não através de outras vozes, de outras palavras, de outros estudiosos, mas sim do próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso caminho ele muda completamente. O Senhor começa a abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos, começa a abrir os nossos ouvidos. Ah, mas eu ouço, igual os discípulos ouviam. Ouve, mas não entende. Vê, mas não enxerga. Não vê o que precisa ser visto. O Senhor, Ele foi até o final para que essa mensagem chegasse para mim e para você. Continuamos lendo, Marcos 8, versículo 22. Cura de um cego de Betsaida. E chegando em Betsaida, trouxeram-se-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como águas que andam. Depois tornou-se com as mãos nos olhos, e ele, olhando novamente firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-lhes para casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém? Glória a Deus. Mas o milagre, e não é à toa que Marcos resolveu colocar esse milagre do cego de Betsaida. Nós podemos ver que a maioria dos milagres que o Senhor, que Jesus realizava ali, ele acontecia em um momento só. Só que desse cego foi um tanto diferente. Aqui fala que Jesus atravessando ali, quando chegou ali naquela aldeia, tinha um cego. Em outros livros que nós vamos ler, fala que Jesus gospe no lodo, faz um lodo de lama e coloca nas vistas dele. Aqui Marcos relata que Jesus gospe na mão e passa sobre a vista dele, não importa. E quando o cego abre os seus olhos, todo mundo já estava batendo palma, já aconteceu o milagre. E Jesus fala: e aí, está enxergando?
Jesus sabia, Jesus tinha certeza do que estava acontecendo. Ele falou: estou vendo, é só que estou vendo homens como árvores, estou vendo árvores andando para cá, árvores andando para lá, porque um dia alguém falou para ele como que era uma árvore, alguém desenhou na sua mente. Aqui Marcos não revela se era cego de nascença ou não, se foi de nascença alguém revelou, ou ele tinha aquela lembrança de algumas árvores, e ele fala: estou vendo como se fossem árvores. E o Senhor manda ele fechar novamente os olhos, e vai ali novamente, toca novamente. Irmãos, para que ele viesse enxergar, teve que tocar 2 vezes nele. Então, essa passagem indica, nos traz à tona que nem todos os milagres que Deus quer fazer na sua vida e na minha, ele acontece instantâneo. Por isso que a palavra nos ensina, sempre está buscando sem desfalecer, está pedindo para que Deus venha fazer um milagre. Por mais incrível que pareça, às vezes o milagre acontece, daqui a pouco ele regride. Não, o milagre de Deus, aqui nós podemos contemplar que ele não acontece, nem todos acontecem de imediato. Por isso que muitos vão passar a sua vida todinha buscando a Deus atrás do milagre. Só que eu tenho algo para dizer nesta manhã: você vai conseguir, você vai conseguir. Não importa quanto tempo vai demorar, não importa se o milagre está vindo aos poucos. O que importa é que você não pode desistir, igual aquele cego. E seja sincero com Jesus. E ali se completou mais um milagre. Um milagre comum não. Um milagre de insistência. Um milagre de perseverança. E esse milagre nós devemos buscar dia a dia. Um milagre de perseverança. Um milagre de insistência. Um milagre de paciência, que um dia veremos a Deus. Continuando, Marcos 8, versículo 27 em diante, diz assim: a confissão de Pedro. E saiu Jesus e seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu é Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões, e pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para Pedro, para os discípulos, respondeu a Pedro dizendo: retira-se diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Irmãos, essa passagem nos faltaria tempo de estarmos falando, comentando, explorando, mas eu gostaria, devido à hora estar se passando, só uma parte dela, porque no próximo livro de Lucas ou de João estaremos falando um pouquinho mais. Eu queria dizer, quando o Espírito Santo está dentro de você, Satanás não entra. Mas no momento que Satanás entra, o Espírito sai. Por isso que a nossa busca constante para o Espírito Santo, ela tem que acontecer a cada momento, para que nós nos fortalecemos cada vez mais e mais e não deixamos espaço para que Satanás venha entrar. Então, muitas das vezes nós erramos, falhamos, Satanás entra, o Espírito Santo sai. Expulsamos Satanás, pedimos o perdão, temos arrependimento, o Espírito Santo retorna para nós e continuamos caminhando sem pecado.
sem cometer pecados. Aqui, o Senhor pergunta para os seus discípulos, para ele ter uma ideia como que está sendo o ministério dele. E muitos falam, olha, uns dizem é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês, o que vocês dizem, Pedro? Nós vamos ver lá na frente, nessa passagem, envolvido pelo Espírito, pela revelação de Deus, fala assim, é Jesus Cristo. E Pedro estava cheio do Espírito, quando ele revelou isso, quando ele falou, é Jesus Cristo. E Jesus ficou contente, pois viu que o Pai ainda derramaria sobre todos eles o Espírito Santo. E revelou a Pedro, como revelasse a Pedro ali também. Só que passado alguns instantes, Jesus comenta com eles que será morto. Depois de 3 dias ressuscitaria. Eles não entenderam, eles só viram a parte que ele ia ser morto, pois eles estavam com os pés deste mundo. Torno a dizer, os discípulos estavam ainda querendo um rei para esse mundo, e esse rei para esse mundo não cabe para o povo de Deus. Nós não temos ninguém para reinar nesse mundo. O nosso reino vai ser na eternidade. Aqui nós só vamos sobreviver, e da melhor maneira que Deus permitir. E no mesmo instante, Pedro se levanta e fala, de maneira nenhuma, Senhor, você vai morrer, tira isso da sua cabeça. Tira. Jesus para e olha e fala assim, eita, Pedro tinha dado espaço para Deus, agora tirou Deus e deu espaço para o Espírito Santo. Desculpa, deu espaço para o Espírito de Satanás. E o Senhor, no mesmo instante que promovia Pedro, exaltava, glorificava, deixava Pedro nas alturas, agora o Senhor repreende Satanás que está dentro de Pedro. Então, irmãos, é isto. Não tem lugar para os dois operar ao mesmo tempo dentro de um corpo do ser humano, dentro da mente, dentro do coração. Ou opera Satanás ou opera Deus. Se a sua profecia vem com questionamento, vem com isso ou aquilo, não é de Deus. E você que recebe, está recebendo da parte de Satanás. Então toma muito cuidado com o que você recebe, com o que você fala, com o que você ouve, com o que você guarda no seu coração. Comece a entender as coisas de Deus espiritualmente, amém? Mas vamos voltar para esse ponto, logo mais, em nome de Jesus. Para encerrarmos, Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante, diz assim, cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a tua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da tua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória do seu Pai, com os santos anjos. Disse-lhes também, em verdade vos digo, glória a Deus. Somente até aqui. Isso daqui já entra no capítulo 9. Então, meus irmãos, o que é negar a si mesmo para ter tudo aquilo que a palavra nos ensina, para conseguir as promessas que está escrito na Bíblia Sagrada? Eu vou tentar arrumar a maneira mais fácil para te explicar nesta manhã. Quando o Senhor fala a Nicodemos que ele tem que voltar a ser criança para entender as palavras do Senhor, eu vou usar essa mesma simbologia para você entender. Uma criança é como se fosse um quadro limpo, onde não tem nada escrito, onde você pega um giz, ali você escreve o que você quiser, desenha o que você quiser e fica gravado ali naquele quadro. E nós somos assim. Quando nós começamos a entender
aprender a palavra do Senhor, o que significa, a caminhada que vamos enfrentar e onde esse caminho vai dar, é o tempo que nós temos para deixar tudo isso que nós aprendemos. Então, tudo que nós conquistamos, que não veio do Senhor, isso vai ter que ficar de lado, vai ter que deixar de lado. Muitas vezes nós vamos perder grandes coisas desse mundo para fazer a vontade de Deus. Grandes, imensas. Às vezes que você conquistou sua vida toda, você vai ter que perder para se achegar a Deus. Porque muitas coisas nós conquistamos foi através de choro de outros, de dor de outros, prejudicando a muitos. E isso tem que ficar de lado. Porque tudo que Deus nos der daqui para frente tem que ser algo que venha causar bênção na sua vida e na vida que estão próximos de você. Então o Senhor nos ensina que tudo que aquilo que nós aprendemos no mundo não é bom e não vamos levar para Deus. Algumas coisas que nós aprendemos e não praticamos, essas sim faz sentido. Aprendemos desde criança que o certo é fazer o bem. 99% não conseguimos. Aprendemos desde criança que não é certo mentir. Não conseguimos passar um dia sem falar uma mentira. Aprendemos desde criança que vício, que isso é ruim, que isso é... Mas estamos sempre viciados em alguma coisa. Então, meus irmãos, o Senhor fala, cada um vai ter que levar as suas cruzes. O que você plantou desde pequeno, você está colhendo hoje. Às vezes, a colheita, ela é muito dolorosa, exige muito sacrifício, exige muita, mas é você que vai ter que colher. O que eu quero dizer com isso, eu entro aqui na mensagem, que os sofrimentos que você está passando hoje, que as dificuldades que você está passando hoje, mesmo aceitando Jesus, mesmo tendo Jesus ao seu lado, ao seu caminho, não adianta. Marcos nos ensina que cada um vai ter que levar a sua cruz. Tem uns que é menos pesado, porque o Senhor sabe, se ela pesar muito não aguenta. Tem uns que é mais, tem uns que conseguem dar 10, 20, 30 passos por dia, tem uns que conseguem dar somente um. Mas irmãos, quando Marcos nos fala desta maneira, nós não somos dignos de entrar no reino do céu, mas pela misericórdia de Deus, nós somos. Devemos nos envergonhar de tudo que nós fizemos, porque quando chegar a vergonha, vem também o arrependimento. E vindo o arrependimento, o Senhor, Ele nos consola. Então, meus irmãos, comece nesta manhã a rever seus conceitos, comece nessa manhã a rever seus caminhos, comece nessa manhã. Não diga que a sua cruz está tão pesada que você não vai aguentar, pois eu digo, se Jesus permitiu você carregar essa cruz, você vai levar. E a nossa obrigação, nós podemos chegar até um certo ponto para te ajudar. Mas a maioria das vezes, a maior parte, o maior peso, quem vai ter que levar é você, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua quarta-feira, em nome de Jesus. Você que pode nessa manhã, faça sua oração comigo, dobre seus joelhos, cubra a sua cabeça, eleve seus pensamentos até o céu, feche seus olhos, ore comigo, em nome de Jesus. Soberano, eterno Deus, eu te entrego nesta manhã essa vida em suas mãos, Pai. Abençoa grandemente, Deus, guarda nessa caminhada, guarda nesse novo trajeto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.